Então, vamos apresentar a doutora Márcia Queiroz, graduada em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Endocrinologia pela FMUSP, doutorado em Ciências da Saúde pela FMUSP, assistente da Unidade de Diabetes do HC de 2010 a 2019 e docente da graduação e da pós-graduação da Universidade 9 de Julho desde 2019. O tema vai ser diabetes mellitus tipo 2, velhas e novas terapias na busca do controle glicêmico ideal. É uma honra, muito obrigada pela presença, doutora Márcia. Obrigada, Luciana, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e dividir um pouquinho com vocês o que eu tenho estudado aí nos últimos anos. Deixa eu colocar aqui minha apresentação para a gente começar a discutir. Eu fiz uma coisa bastante, assim, resumida, tá? Para a gente poder ter tempo e disponibilidade para discutir depois, ok? Então, pronto, vamos lá. Então, gente, bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo com vocês, como eu disse, é um assunto que eu gosto muito, que é o diabetes. E o que eu tentei fazer aqui hoje, como eu disse, foi um resumo do que está acontecendo em termos de mudanças no tratamento do diabetes tipo 2. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e a nossa agenda de hoje eu vou abordar um pouquinho o controle glicêmico ideal, uma vez que a gente está buscando esse controle. Eu vou mostrar para vocês, na visão do endocrinologista, o que é um controle glicêmico ideal e como a gente busca isso. As velhas terapias no tratamento do diabetes tipo 2, principalmente porque é o que a gente tem disponível no SUS e é o que a gente tem acesso para a grande maioria da população. E as novas terapias no tratamento do diabetes tipo 2, vou falar um pouquinho dos estudos de segurança cardiovascular e o tratamento do diabetes tipo 2 especificamente na doença cardiovascular, no ICC e na doença renal, na ICC e na doença renal diabética, com essas novas terapias. Mas vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a gente inicia essa aula falando do controle glicêmico. A visão que todo mundo tem quando trata diabetes é que existe uma certa imposição que todo paciente tem que ter uma glicemia, uma hemoglobina glicada de 7 ou abaixo de 7. Só para a gente organizar as ideias, a hemoglobina glicada é um valor que me dá a média glicêmica dos últimos 3 meses. 50% do valor dessa hemoglobina glicada, ela é referente ao último mês de tratamento, ao último mês de avaliação. E os outros 50% dos 2 meses anteriores. Então, assim, a primeira pergunta que todo mundo tem quando a gente fala de glicada, eu só posso avaliar a hemoglobina glicada a cada 3 meses? A verdade é que a cada 3 meses você vai ter uma ideia do que está acontecendo em termos de controle glicêmico, de adequação do controle glicêmico com a terapia instituída. Mas, se você mudou a sua terapia e se você quer avaliar se você está tendo impacto na redução da glicemia, você avaliar a hemoglobina glicada de um mês para o outro, com um intervalo pequeno de um mês, sim, você pode ter um resultado. Você vai ter, se você mudou a tua terapia, se você está conseguindo um controle glicêmico melhor, você vai ter uma redução da glicada. Tá? Talvez não a redução da glicada esperada como alvo, mas já mostrando, sinalizando que você está no caminho adequado. Ok? Bom, só mais uma coisa aqui nesse slide. A hemoglobina glicada de 7%, ela mostra, ela significa que nos últimos 3 meses, esse indivíduo, ele teve como média um valor de glicemia em torno de 154, e que esse paciente, na maioria dos dias, oscilou entre 123 e 185 miligramas por decilitro, tá? Nas várias aferições durante o dia aí. Muito bem. Quais são as metas, então, glicêmicas recomendadas para adultos não gestantes? Manter essa hemoglobina glicada em torno de 7, tá? Com uma glicemia capilar, e isso significaria para a gente uma glicemia capilar pré-refeição, antes da refeição, em torno de 80, no máximo 130, e o pico de glicemia capilar pós-prandial em torno de 180. Então, o que a gente quer é que esse paciente
Antes da refeição, ele fica ali por volta de 80, 130 no máximo, e no pós-refeição, o valor mais alto que ele atinge seja menor que 180, tá? É lógico que para indivíduos mais jovens, com diabetes tipo 1, com adesão ao tratamento, eu posso ter metas mais rigorosas, ou seja, eu posso buscar uma glicada em torno de 6,5, até um pouco mais baixa, com glicemias capilares pré e pós-prandial também mais próximo da normalidade, mais próximo de um indivíduo sem diabetes. Pois bem, como eu falei para vocês, a gente pode individualizar essa terapia. Desculpa, meu slide está em inglês, mas o que eu tenho, a figura desse em português, ele está muito escuro, está muito ruim. Então, o que essa figura aqui fala para a gente? Que eu vou apertar mais, eu vou ser mais agressivo no meu tratamento, então minha hemoglobina glicada em torno de 7 é uma meta para a maioria dos meus pacientes. Eu posso apertar mais esse controle, ser mais agressivo no tratamento, se eu tiver indivíduos com risco baixo de hipoglicemia ou poucos efeitos adversos de drogas utilizadas para o tratamento do diabetes ou outras medicações. Uma duração pequena da doença, ou seja, um diabetes de longa duração, de curta duração, uma longa expectativa de vida. Então, pacientes mais jovens, eles se comportam melhor ou têm menor risco com o controle mais agressivo desse diabetes. Ausência de comorbidades importantes, quer dizer, paciente que não tem muitas doenças associadas, sem complicações vasculares, pacientes altamente motivados, com excelente autocuidado e boa adesão ao tratamento, tá? E aqueles com suporte social, né, e suporte do sistema em si, para conseguir ter esse controle mais estrito, mais apertado. E eu vou buscar uma glicada não tão próximo desse alvo almejado aí de 7, eu vou ser um pouquinho mais permissiva no valor da minha glicada, no meu controle glicêmico, para aqueles pacientes que têm riscos potenciais associados à hipoglicemia ou aos efeitos adversos da droga, aqueles pacientes com maior duração da doença, então diabetes de maior duração, com uma diminuição da expectativa de vida, tá? Então pacientes com menor expectativa de vida, então os pacientes mais velhos, aqueles com várias comorbidades ou comorbidades mais graves, com doença vascular, complicações vasculares estabelecidas e graves, pacientes já com baixa adesão, com baixa capacidade de controle, de gestão do diabetes e com suporte tanto de social quanto familiar limitado. Então, para esses pacientes, eu vou permitir uma glicada um pouco maior. O quanto é essa glicada um pouco maior? É uma glicada em torno de 7,5, não ultrapassando de 8, tá? Porque se eu estou falando de um indivíduo idoso, já com maior risco, a hiperglicemia também é de risco para esse indivíduo. Então, se vocês imaginarem que eu tenho lá um paciente idoso, já com várias complicações, com complicações vasculares relacionadas ao diabetes, e eu deixo esse paciente hiperglicêmico, é um paciente que vai ter mais poliúria, mais polidipsia, vai ter um catabolismo de proteínas e de gordura maior, e aí esse paciente resolve levantar à noite porque ele tem poliúria noturna. Então, é um paciente com mais fragilidade que tem risco de queda à noite, tá? Então, é uma coisa que a gente também não quer. Então, para os pacientes que eu quero um controle menos agressivo, eu estou falando em algo em torno de 7,5 de hemoglobina glicada. Bom, então, quando eu tenho essa situação que eu vou individualizar uma meta, um controle glicêmico para o paciente, eu vou sempre considerar a eficácia e fatores chaves do paciente. Então, as comorbidades importantes, como a presença de doença cardiovascular aterosclerótica, indicadores de alto risco de doença cardiovascular aterosclerótica, doença renal, insuficiência cardíaca, risco de hipoglicemia, tem que ser bem pesado, porque para o indivíduo
com diabetes, já com complicações cardiovasculares instaladas, a hipoglicemia é extremamente agressiva. Efeitos no peso, então, os efeitos da medicação sobre o peso corporal, efeitos colaterais dessa medicação, custo e preferências do paciente. Então, eu vou olhar meu paciente não só para o controle glicêmico que eu espero atingir, mas também em relação a esses fatores que a gente considera fatores chaves para essa individualização, tá? E nunca esquecendo de olhar para o paciente como o objetivo do tratamento. Então, olhar a preferência do paciente também em relação à medicação e a custo. Bom, como todos os guidelines que tratam de diabetes, eles dizem o seguinte, que a farmacoterapia deve ser iniciada no momento do diagnóstico de diabetes tipo 2. Então, até alguns anos atrás, a gente dizia assim, fiz diagnóstico de diabetes tipo 2, faço mudança de estilo de vida, observo se não houve um controle glicêmico, se não houve um controle adequado, eu introduzo medicação. Hoje está um pouquinho diferente, a gente já diz, a paciente abriu o diagnóstico ou fez o diagnóstico de diabetes tipo 2, eu já introduzo farmacoterapia, já inicio com tratamento farmacológico, associado à modificação de vida, a estilo de vida. Essa farmacoterapia inicial, ela é imunoterapia e a droga de escolha para iniciar é a metformina. Tá? Porque a metformina é uma medicação já antiga, de muito tempo de uso, de baixo custo e efetiva em tratar principalmente resistência à ação da insulina. Muito bem. Agora, vai parecer uma sopa de letrinhas, mas não assustem não, que as minhas tabelas aqui não é só para fazer um resumo das medicações que eu tenho, tá? Então, em relação às medicações, as nossas velhas conhecidas, que são medicações que estão disponíveis para o tratamento do diabetes há muito tempo, são as medicações que eu encontro com mais frequência também no serviço de saúde pública, então na unidade básica de saúde. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter como classe terapêutica a biguanida, que a medicação que a gente tem disponível é a metformina. A ação da metformina, principalmente, é diminuir resistência hepática à ação da insulina. Tá? Então, ela deixa o fígado mais sensível à ação da insulina. Então, esse fígado vai ter uma resposta diminuindo a produção de glicose, diminuindo a lipogênese, e, além disso, a metformina também atua aumentando a captação muscular de glicose. A metformina tem uma capacidade de reduzir a hemoglobina glicada em 1 a 2%. Isso eu estou falando em pacientes naíves, tá? Pacientes sem tratamento prévio. Então, a metformina, como primeira droga, ela realmente tem essa capacidade de ter uma boa queda da hemoglobina glicada. A minha segunda classe de medicações mais antigas são as sulfonilureias. A maioria dos cardiologistas não gostam da sulfonilureia, tá? Pela interferência dela com o receptor SUR, né? Mas é uma medicação que tem sua ação e tem seu público-alvo que a gente consegue utilizar com bom resultado. Então, entre as sulfonilureias, eu vou ter a glibenclamida, que antigamente, que a gente tem comercialmente o da Unil, a glimepirida, que a Amaryl é o nome comercial mais conhecido, a glipizida, que é o minidiab, e a glicazida, diamicron ou azucron. Essas medicações, elas promovem a secreção de insulina de uma forma independente da glicemia, ou seja, elas se ligaram a receptor SUR no canal de potássio ATP sensível, elas vão despolarizar a membrana da célula beta, vão permitir a entrada de cálcio nessa célula, que vai se ligar às vesículas pré-formadas de insulina, fazendo secreção de insulina. E esse processo, ele vai acontecer durante o tempo de meia-vida dessa droga, enquanto ela estiver ligada ao seu receptor. Por isso, ela promove a secreção de insulina de uma forma independente da glicemia e é uma medicação com maior risco para hipoglicemia. Também em termos de potência de tratamento, é uma medicação potente, ela diminui a glicada em torno de 1 a 2%. A outra classe terapêutica mais antiga que a gente tem é a metiglenida, que é a repaglinida e a nateglinida. Elas têm uma ação semelhante à sulfonilureia, agem em um outro sítio do receptor SUR, elas promovem também a secreção de insulina, mas elas têm uma meia-vida mais curta, então o impacto dela na glicada é menor e elas vão agir mais na glicemia pós-prandial.
são medicações que estão sendo descontinuadas e está extremamente difícil de achar essas medicações disponíveis nas farmácias. Bom, a outra classe é são as glitazonas, que é a medicação que a gente representa aqui é a pioglitazona, que é a medicação disponível no Brasil. Ele é um agonista sintético do PPAR-gama, ele trabalha diminuindo a resistência à ação da insulina, a resistência insulínica. Como é um agonista sintético, ele tem uma modulação genética, então a ação dele demora para acontecer. Tá? É uma medicação com alguns riscos cardiovasculares, principalmente de retenção hídrica, então tem um risco de descompensar uma ICC ou, né, levar a uma ICC nos pacientes, mesmo sem história prévia. A pioglitazona, ela diminui a glicada em torno de 0,5% a 1,5%. Esse 1,5% aqui por cento, eu sou uma pessoa que duvido um pouco, não acho que ela tem essa potência toda. E a última medicação dessas nossas velhas conhecidas é o inibidor da alfa-glucosidase, a carbose, que diminui a velocidade de absorção intestinal da glicose. Então, ela promove uma absorção da glicose em todo o trato gastrointestinal e não apenas na primeira porção no jejum. Tá? Com isso, eu diminuo o pico da glicemia pós-prandial, então você tem uma glicemia um pouco mais estável. Teoricamente, ela diminui a glicada em torno de 0,5% a 1%. Eu acredito que mais em torno de 0,5% do que 1%. Como eu disse, ela tem um maior impacto na glicemia pós-prandial. Bom, em termos de insulina, a gente tem várias insulinas que estão no mercado há vários anos, tá? As nossas mais conhecidas, mais antigas e mais usadas é a NPH e a insulina regular. Tá? A NPH, a gente diz que é uma insulina de ação intermediária, porque ela tem um início de ação em torno de 2 a 4 horas, ela tem um pico de ação em torno de 4 a 10 horas, e ela tem um efeito terapêutico em torno de 10 a 18 horas. A duração dela aqui é em torno de 10 a 18 horas. Ela tem uma variabilidade muito grande em termos de ação, principalmente, essa variabilidade pode ser no mesmo indivíduo, entre um dia e outro, e pode ser entre indivíduos. Então, é uma medicação que tem uma certa variabilidade que também a maioria das pessoas não gostam muito de usar, não, mas quem trabalha no serviço público acaba usando, e muitas vezes é a medicação que a gente tem para usar e ela funciona muito bem, tá? A outra insulina é a insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, é utilizada para controle da glicemia pós-prandial, então é uma medicação usada, uma insulina usada na refeição, antes da refeição. Ela tem um início de ação em torno de meia hora a 1 hora, com pico de ação em torno de 2 a 3 horas e uma duração, um efeito terapêutico em torno de 5 a 8 horas. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, como é que eu consigo um bom controle glicêmico com o que eu tenho disponível no SUS? Porque, do mesmo jeito que vocês estão num hospital universitário e a população que vocês atendem, elas, na grande maioria das vezes, são pacientes que vêm, são pacientes SUS, né, são pacientes com convênio SUS. No privado, no atendimento suplementar ao privado, muitas vezes o indivíduo vem via convênio, mas o convênio é pago pela empresa e ele não tem acesso à medicação, e a gente acaba usando muito as medicações disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde. Essas medicações, elas estão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que foi atualizado na última vez em 2020. No RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos, o que a gente tem para diabetes? A gente tem em relação ao componente básico de assistência farmacêutica, a gente vai ter a metformina, a glibenclamida, a glicazida, insulina regular e insulina NPH. Para o componente especializado, eu vou ter insulina análoga, de rápida ação, e insulina de ação lenta. Só que para essas medicações da assistência farmacêutica especializada, ela dá um certo trabalho. Então, você tem que provar que o paciente realmente precisa dessa medicação, e é aqueles relatórios que vocês já conhecem, que é bem chatinho e extenso de serem feitos, que você precisa fazer a solicitação, depois o paciente tem que ir com um pedido de medicação especial todo mês, retirar essa medicação em unidades específicas da Secretaria de Saúde. Bom,
Diante disso, como é que a gente faz para atingir o nosso controle glicêmico com as medicações que a gente tem disponibilizadas há mais tempo? Então, nossas velhas conhecidas. Tá? Aqui eu trago para vocês a diretriz da Sociedade Brasileira de 2022, que foi atualizada esse ano, e aí a gente vai ter aqui diabetes tipo 2, sem complicações cardiovasculares ou renais. Então, o tratamento inicial do paciente assintomático, a gente então o paciente foi diagnosticado ou ele vem para você, a primeira avaliação é via hemoglobina glicada. Se esse paciente tem uma glicada menor que 7,5, eu vou manter ele em monoterapia, com metformina, tá? E após 3 meses, eu vou repetir esses exames. Se ele continuar com uma glicada maior que 7, eu vou progredir ele na terapia. Se esse paciente continuar dentro do meu alvo, que é uma glicada abaixo de 7, eu vou manter ele em monoterapia sempre com a orientação para mudança de estilo de vida. Muito bem. Se esse meu paciente, ele tem uma glicada entre 7,5 e 9, mas ele está assintomático, eu já inicio com terapia dupla. Eu vou colocar metformina, vou prescrever metformina, mais um outro antidiabético. Tá? Muito bem. Se eu estou falando em SUS, eu vou para essa terapia dupla que a gente chama, metformina mais um outro antidiabético oral, eu vou titular a dose da metformina até a dose plena e vou adicionar uma sulfonilureia, tá? Falando do tratamento SUS. Essa sulfonilureia pode ser a glicazida, que é a nossa preferência atual, apesar de ser uma medicação de um pouquinho mais longa duração, é uma medicação mais nova, então o risco de hipoglicemia é um pouco menor, tá? Ela funciona direitinho, ou a glibenclamida. Vou reavaliar esse paciente com glicada após 3 meses, se ele estiver ainda acima da minha meta, eu vou intensificar essa terapia. Bom, eu estou no SUS, como é que eu intensifico essa terapia no SUS? Então, meu paciente chegou lá com 7,5 a 9, eu já introduzi terapia dupla para ele, metformina mais um antidiabético oral que eu tinha disponível na unidade básica de saúde, glicazida ou glibenclamida, com titulação de dose. Após 3 meses, ainda fora da minha meta, eu vou progredir esse paciente para terapia tripla, tá? Terapia tripla no Sistema Único de Saúde significa metformina dose plena, sulfonilureia dose plena e insulina NPH. Eu vou iniciar insulina bedtime, ou insulina ao deitar. Bom, a partir disso, se meu paciente, após 3 meses, ainda mantém a meta acima do meu valor, eu vou intensificar a insulinização, tá? Que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, eu começo com insulina NPH à noite, vou titulando dose até eu chegar a uma glicemia de jejum adequada, ou uma insulina que a gente chama aqui NPH como uma insulina basal, uma dose máxima de 0,5 unidades por quilo por dia, e se eu não conseguir controle glicêmico, eu vou titular essa medicação, vou associar a uma segunda dose de insulina, ou vou associar a insulina regular antes das refeições. Ok? Muito bem. Então, aqui só para vocês terem visualmente, a dose inicial da insulina NPH é 0,1 ou 0,2 unidades por quilo, e eu vou titular a dose de NPH para uma aplicação diária até no máximo 0,5 unidades por quilo. Depois disso, eu entro com uma segunda dose de insulina NPH ou com insulina regular antes das refeições. Muito bem. Se eu tenho um paciente sintomático, tá? Então, ele chega para mim, ele está com sintomas da hiperglicemia, ele tem emagrecimento, ele tem poliúria, polidipsia, é uma glicada acima de 9, com sintomas, eu vou iniciar a terapia baseada em insulina. Então, para esse indivíduo, eu vou iniciar com insulina, posso iniciar com insulina NPH, a dose inicial de 0,2 unidades por quilo, também vou titulando esse paciente até 0,5 unidades por quilo, tá? Depois disso, eu vou associar a segunda dose de NPH, ou eu vou associar a insulina rápida nas refeições. E se esse paciente, porque muitas vezes o paciente, o indivíduo com diabetes tipo 2, num primeiro momento ele pode vir sintomático, a partir do momento que você tira ele desse estado de hiperglicemia, de resistência à insulina,
com a melhora do controle glicêmico, você consegue estabilizar esse paciente, as células beta dele passam ou conseguem produzir ainda um pouco de insulina, e você pode tentar voltar esse paciente, depois dele estabilizado, dele bem, clinicamente tratado e estável, eu posso tentar esse paciente com terapia dupla, tá? Posso dar um passo atrás, tirar o paciente da insulina e voltar ele para ir descontinuando a insulina e introduzindo medicações orais. Então, metformina na titulação com titulação de dose, e aqui no SUS, sulfonilureia, que vai ser a glicazida MR ou a glibenclamida, ok? Muito bem. Como eu disse para vocês, no diabetes tipo 2, no SUS eu não tenho essa situação de que eu vou, uma medicação, 2, 3, 4, e aí eu vou com a insulina. No SUS eu vou ter metformina, sulfonilureia, terceira droga vai ser insulina. Então a gente sempre começa com insulina basal noturna, vou otimizar esse tratamento até atingir meu controle glicêmico baseado na glicemia de jejum, vou olhar a glicada. Se esse paciente está com uma glicemia de jejum adequada, se ele atingiu minha meta de hemoglobina glicada, eu vou observando esse paciente. Muitas vezes, diabetes tipo 2, como vocês sabem, é uma doença progressiva, esse paciente vai perdendo a capacidade de secretar insulina, então em algum momento eu vou precisar modificar essa terapia. Então o paciente fica estável durante o período, depois disso tem um novo incremento da glicada e eu preciso intervir novamente. Nessa situação, eu posso colocar uma segunda dose de NPH ou fazer o que a gente hoje chama de terapia basal plus. Ou seja, eu mantenho as medicações orais, eu mantenho a insulina basal que esse paciente estava em uso nesse primeiro momento e coloco uma aplicação de insulina prandial, ou seja, eu coloco insulina regular na refeição que esse paciente tenha um controle pós-prandial pior, que esteja fora da minha meta. Então, aquela refeição que eu fiz a monitorização de glicemia capilar e eu vejo que constantemente esse paciente está acima de 180 miligramas por decilitro nessa refeição. Então, eu coloco uma aplicação de insulina. Esse paciente muitas vezes fica estável durante o período, vou acompanhando. Se por acaso ele perdeu o controle glicêmico, eu perder a minha meta glicêmica, ele sair fora da meta glicêmica, eu mantenho as medicações orais e vou para insulina basal, como eu já estava, mais 2 aplicações de insulina prandial. Então, aquela que ele já estava usando, e eu coloco uma segunda aplicação de insulina, tá? Posso fazer isso baseado pelo controle glicêmico ou colocar insulina prandial nas maiores refeições, almoço e jantar. O paciente vai ficar estável durante algum tempo e depois disso, se eu precisar, eu vou para uma terapia basal bolos, ou seja, eu vou para a insulina basal, mais 3 aplicações de insulina prandial. Nesse momento, o paciente tem uma falência secretória bastante importante, então é um paciente que não tem uma capacidade secretória tão grande, então eu vou tirar as medicações orais, porque elas não vão me ajudar no controle glicêmico, e vou manter a metformina. Tá? Então, para paciente com diabetes tipo 2, eu sempre mantenho a metformina, porque ela ajuda a melhorar a resistência à ação da insulina. Lembrando que essa terapia, esse escalonamento de terapia que a gente faz, ela tem uma complexidade de tratamento, então eu tenho que ter muito em foco qual é a capacidade de entendimento do meu paciente e do gerenciamento nas aplicações de insulina. Se eu estou falando de um idoso que já tem uma capacidade visual reduzida, que tem limitações e precisa do auxílio de uma segunda pessoa, de uma terceira pessoa, né, para fazer o tratamento, então muitas vezes a gente vai se manter na insulina NPH noturna e mais uma aplicação de insulina NPH pela manhã, tá? E manter as medicações orais e uma meta glicêmica um pouco mais permissiva, tá? Com uma glicada aí chegando próximo de 8, mas não ultrapassando 8. Muito bem. A partir de 2000 e comecinho dos anos 2000, a gente começa a ter a indústria farmacêutica começa a nos apresentar novas classes terapêuticas,
tá? Então, essas medicações, elas são nossas novas amigas. Então, a gente tem várias medicações aí para uso no tratamento do diabetes tipo 2. Então, dessas novas medicações, a gente vai ter os incretinomiméticos. Os incretinomiméticos, eles podem ser, né, em termos de classe terapêutica, os inibidores da DPP4, agonistas do receptor GLP-1 ou análogos de GLP-1. Os inibidores da DPP4, essa medicação, a forma de ação dela é inibir a enzima responsável pela inativação do GIP e GLP-1. GIP e GLP-1 são hormônios incretínicos que são secretados por células intestinais que tem como ação, tem como foco, melhorar a secreção de insulina de uma forma glicose dependente. Então, no indivíduo com diabetes, ou fisiologicamente, né, quando a gente tem uma refeição, alimento chegando nas porções mais distais do intestino, vai fazer com que haja liberação do GLP-1, GLP-1 entra na circulação sanguínea, vai até o pâncreas, fazendo uma conversa para aumentar a secreção de insulina e diminuir a secreção do glucagon. Então, ele auxilia na secreção de insulina. Ok? Esse GLP-1, que é o GLP-1 endógeno, ele é degradado pela DPP4 em torno de 4 minutos depois que ele está na circulação sanguínea. Então, o efeito dele é muito fugaz. Então, essa medicação inibe a DPP4. Então, ela vai deixar o GLP-1 endógeno ativo por mais tempo. Tá? O impacto dessa medicação na glicada é em torno de 0,7%, então uma queda de 0,7%, e as medicações que a gente tem disponível comercialmente hoje, se é a sitagliptina, que é o Januvia, a saxagliptina, que é a Ungliza, a linagliptina, que é o Traenta, a alogliptina, que é a Nisina, e a vildagliptina, que é o Galvus. Tá? São medicações de uso oral. A maioria delas de uso uma vez por dia, só a vildagliptina, que é utilizada na dose de 50 miligramas 2 vezes por dia. Dessa classe terapêutica chamada de incretinomiméticos, eu vou ter o agonista do receptor GLP-1, a exenatida foi a primeira medicação e acabou saindo de uso, tá? A gente tem a medicação de longa duração, mas não foi muito para frente, não. E como agonista de receptor, a lixinatida, que é a Lixumia, tá? Essa medicação é injetável, ela é utilizada 10 microgramas uma vez por dia, por 14 dias, que é a dose inicial, e depois você entra numa dose de manutenção de 20 microgramas dia. Ela vai fazer, a ação dela é fazer a secreção de insulina dependente de glicose, porque ela é um análogo de GLP-1, então eu vou ter um GLP-1 numa maior quantidade, né? E ela também vai melhorar a captação e a conversa da insulina com a sensibilização, né, maior captação de glicose, tudo no músculo, no fígado e tecido adiposo. O poder de redução da glicada é em torno de 0,6%. E muito próximo a isso, só que um mecanismo um pouquinho diferente, são os análogos de GLP-1, tá? Onde eu vou ter a liraglutida, que é o Victoza, semaglutida, que é o Ozempic, o Ribelsus, que é uma medicação que é a semaglutida oral, tá? E a dulaglutida, que é o Trulicid. Essas medicações, elas são utilizadas, a liraglutida é de uso diário, a semaglutide é de uso semanal, a semaglutide oral, ela é uma vez por dia, tá? E o Trulicid é também uma medicação que eu uso uma vez por semana, é uma medicação de uso semanal. Também vai agir da mesma forma, aumenta a captação de glicose, síntese de glucogênio. Então, essas agonistas de receptores, como uma classe em geral, eles fazem? Eles melhoram a captação de glicose, tá? Melhora a síntese de glicogênio, eles vão ter uma ação no sistema nervoso central, no centro do apetite, diminuindo a fome. Então, são medicações muitas vezes usadas também como coadjuvantes na terapia para tratamento da obesidade, e eles diminuem o esvaziamento gástrico. Então, se a comida fica mais tempo no estômago, eu tenho um impacto menor na glicemia pós-prandial e eu tenho um período de saciedade maior. Então, se eu fico satisfeito mais tempo, eu como menos. Comendo menos, eu influencio na perda de peso.
Essas medicações, as de uso semanais, a diminuição da glicada é em torno de 1 a 1,5%, e a liraglutida, que é de uso diário, a redução da glicada é em torno de 0,6% a 1,5%. E a classe terapêutica mais nova, que também virou uma amiga, né, que todo mundo gosta e está todo mundo olhando ela com bons olhos, são os inibidores do SGLT2. SGLT2 é um cotransportador glicose-sódio que está lá no túbulo proximal no rim. E aí, o que ele faz? Normalmente, ele faz captação da glicose. Então, glicose é energia. Eu não perco energia. Então, quando a glicose é filtrada, o SGLT2 faz reabsorção de 90% da glicose que está lá no filtrado. No diabetes, sabe-se que tem uma regulação para cima, uma upregulation desse transportador, e esses pacientes acabam captando mais glicose quando eles estão hiperglicêmicos. Nessa situação, essa glicose volta para a corrente sanguínea, contribuindo para a hiperglicemia. Então, a ação do inibidor do SGLT2 é promover uma glicosúria. Então, ele não faz uma recaptação tão importante da glicose presente no filtrado, e parte dessa glicose é perdida, não voltando para a corrente sanguínea, diminuindo a glicemia. Muito bem. As medicações dessa classe terapêutica, da dapaglifosina, que é o Forxiga, a empaglifosina, que é o Jardiance, e a canaglifosina, que é a Invokana. Tá? Elas, como eu disse, elas fazem uma inibição seletiva do SGLT2, aumentam a excreção urinária de glicose, aumentam a natriurese e a diurese osmótica. O poder de redução da glicada é em torno de 0,5% a 1%. Bom, não vou mostrar isso tudo para vocês, só vou mostrar que a gente tinha um número de insulinas até mais ou menos 2010, e depois a gente começou a ter várias insulinas com perfis diferentes, que são os análogos rápidos, que é a insulina lispro, a parte, glusina, que são medicações utilizadas, insulinas utilizadas para tratamento da glicemia pós-prandial. Recentemente, a gente teve a liberação do análogo ultra rápido e da insulina inalatória. E das insulinas que são semelhantes à NPH, que são de ação intermediárias, elas também foram modificadas, viraram análogo planos, e aí eu tenho a glargina, que é a Lantus, a Determir, que está saindo de uso, e a Degluteca, que é a Tresiba. Tá? Então, são medicações mais novas também que podem ser usadas no esquema terapêutico para tratamento do diabetes tipo 2. E eu tenho medicações que são terapias injetáveis também, onde eu vou ter o análogo de insulina longo associado ao GLP-1. Então, eu vou ter a Degludeca com a liraglutida, que é o STOF. E eu vou ter a glargina com o Lexnatide, que é o Soniqua. Tá? Então, são medicações associadas, insulina e análogo, que vai me trazer um controle glicêmico com menor impacto no peso. Tá? Esse aqui acabou ficando errado. Muito bem. Nesse panorama que eu mostrei para vocês das novas terapias, como é que a gente faz para tratar o diabetes sem complicações vasculares ou renais? Então, aqui a gente tem lá, mesma coisa, tá? Eu tenho um paciente com uma glicada entre 7,5 e 9, sem sintomas, eu inicio com a terapia dupla, velhas conhecidas, ou com as minhas novas amigas, tá? Então, as novas amigas, eu diria, eu posso iniciar como terapia dupla, incretina, então, metformina mais um incretino mimético, seja inibidor do EP4, agonista do receptor de GLP-1, análogo do GLP-1, ou inibidor de SGLT2. Então, qualquer uma dessas medicações, elas estão indicadas como a terapia adjuvante na terapia dupla, junto com metformina. Avalio meu paciente, depois de 3 meses, se eu não atingir o alvo glicêmico que eu quero, a glicada que eu quero para esse paciente, eu vou intensificar com terapia tripla, tá? Essa terapia tripla, eu vou ter a metformina na dose plena, as minhas novas amigas, ou as velhas conhecidas, o que eu decidi, o que eu escolhi para esse meu paciente, mais a associação de uma terapia injetável, seja a insulina, tá? Seja a insulina NPH, que é a de ação intermediária, seja uma insulina plana, um análogo de insulina plana, ou a terapia injetável associada, insulina mais análogo de GLP-1, tá?
E aí, caso eu não consiga controle, ou esse paciente perca, depois de um tempo, o controle glicêmico, eu escape da minha meta, eu ainda tenho a terapia quádrupla, tá? Que eu vou usar associação de metformina mais 3 antidiabéticos orais, e aí eu vou para insulina, para terapia baseada em insulina, tá? Para terapia injetável. Então, aqui na tripla, eu posso usar metformina e uma classe das velhas conhecidas, ou uma classe das novas amigas, tá? Das medicações mais novas, junto com a metformina. E na quádrupla eu posso usar a metformina, uma medicação da antiga, né, das velhas conhecidas, 2 medicações das novas amigas, e se não der certo, eu vou para a terapia quádrupla com a terapia injetável. Para o paciente que é sintomático, eu continuo no mesmo esquema. Se é um paciente que tem uma glicada acima de 9, ele tem sintomas, eu vou para a terapia baseada em insulina sempre. Ajustei esse paciente, ele melhorou o controle glicêmico, aí sim eu passo esse paciente para uma terapia dupla, ou progrido ele da terapia dupla para tripla, e para tripla para terapia quádrupla. Tá? Então, quer dizer, só lembrando que o paciente sintomático, com glicada de 9, se eu fizer um ajuste e ele ainda ter potencial de secreção de insulina, sim, eu posso dar um passo atrás e voltar esse paciente com medicações orais, tá? Tratamento com medicações orais. Bom, esse não é a ideia, não é para vocês lerem, é só para a gente ter aqui a terapia dupla para a terapia tripla, a gente sempre vai considerar para a terapia tripla, quando eu vou passar para a terapia tripla, tá? A primeira pergunta que a gente faz quando a gente vai associar medicações é: a medicação que eu vou associar, ela tem poder para reduzir minha glicada até o alvo? Como eu mostrei para vocês, eu tenho várias medicações que reduzem a hemoglobina glicada em 0,6, em 0,8. Se eu estou falando com um paciente que ele está em terapia dupla e está com uma glicada de 8,5, se eu associar uma terceira medicação com uma capacidade de diminuir a glicada em torno de 0,8, eu não vou atingir esse alvo, o alvo glicêmico que eu quero para o meu paciente, o alvo de glicada. Então, sempre eu vou considerar qual é o poder da medicação em reduzir a glicada. A pergunta é: eu vou atingir o alvo com essa nova medicação? Tá? E lembrar que esse alvo, ele está relacionado à idade, ao tempo de diabetes, às complicações, à capacidade de autogestão e suporte familiar. E que, nessa situação, eu sempre tenho que considerar a terapia injetável com análogo de GLP-1 ou insulina basal, tá? E lembrar que quando eu vou progredir esse paciente em termos de insulina basal, eu vou ter uma complexidade de tratamento também. E aí, de novo, eu preciso saber da capacidade de autogestão e suporte familiar. E é lógico que agora, com as medicações novas, uma outra coisa que a gente tem que pensar é em custo, tá? Medicação mais nova tem toda a história na patente da medicação, né, o investimento que a indústria farmacêutica fez, então são medicações mais caras, bem mais caras. Então, acaba que a gente tem que pensar nisso também no momento de prescrever. Bom, estou quase finalizando, só vou mostrar para vocês alguns estudos de segurança cardiovascular. Então, assim, com as novas medicações, a partir até com a sulfonilureia, foi feito um grande questionamento se sulfonilureia tinha maior efeito adverso, aumentando o risco cardiovascular no indivíduo com diabetes tipo 2, que já é um indivíduo potencialmente de maior risco cardiovascular. Tá? Então, vários estudos foram feitos, principalmente com as novas medicações, e o que se viu, e por isso acabei brincando que são nossas novas amigas, que essas medicações, ela tem impacto, tem uma segurança cardiovascular boa, e tem impacto importante em desfechos cardiovasculares. Então, um estudo líder, que foi feito com a liraglutida, ele mostrou redução de desfecho cardiovascular composto para infarto, AVC e morte cardiovascular, com uma diminuição de 13%, redução da morte cardiovascular em 22%, redução não foi significativa de infarto e AVC não fatais, tá, em torno de menos 12%, menos 11%, redução de desfechos renais em 22% e redução de novos casos de macroalbuminúria persistente em 26%.
O Sustain 6, que foi com a semaglutide, ele também mostrou redução do desfecho cardiovascular composto, apesar de não ter havido uma diferença de mortalidade cardiovascular entre os grupos, mas houve uma redução do AVC não fatal, uma redução significativa, não significativa, desculpa, do IAM não fatal em 26% e redução dos desfechos renais em 36%. Então, nessa linha, também os inibidores de SGLT2 entraram nos estudos de segurança cardiovascular. E alguns anos atrás, quando saiu o EMPA-REG, que foi o estudo para avaliar essa segurança cardiovascular dos inibidores de SGLT2, o que eles viram? Que teve uma diminuição importante de desfecho composto, incluindo infarto agudo do miocárdio, AVC, morte cardiovascular, uma redução de 38% na morte cardiovascular e 43% na mortalidade total, e a diminuição da hospitalização por insuficiência cardíaca. O Canvas, que foi com a canaglifosina, veio na mesma situação, tá? Com mortalidade da doença cardiovascular, infarto, AVC não fatal, diminuição da internação por ICC, mas só que a canaglifosina foi associada ao maior risco de amputação, tá? Então, ela teve um desfecho negativo. E o CVD real, que avaliou tanto a dapaglifosina, a cana e a empaglifosina, eles mostraram uma diminuição da insuficiência cardíaca congestiva. A explicação para tudo isso, por que essa classe terapêutica tem esse impacto tão grande, é que provavelmente a diminuição da glicosúria leva não só à diminuição do peso, a gordura corporal, uma mudança do substrato energético, então menor utilização de carboidrato e maior utilização de lípidos, corpos cetônicos, e isso vai diminuir o processo inflamatório mediado por citocinas. Por adipocinas, desculpa. Além disso, diminui o estresse oxidativo, ácido úrico, diminui a hiperfiltração glomerular albuminúria e diminui os produtos finais de glicação avançada, tá? No efeito renovascular, os inibidores de SGLT2, eles diminuíram a hiperglicemia e a pressão arterial, inibiram o transportador de sódio, tá? Restaurou o feedback de túbulo glomerular, produzindo uma vasoconstrição aferente, diminuindo a pressão interglomerular e a hiperfiltração glomerular, então protegendo o rim em termos de progressão de doença renal, e teve, além dos efeitos renoprotetores, também houve uma diminuição da hospitalização por ICC, tá? Bom, nessa situação, aí as novas diretrizes, elas trazem uma visão diferenciada para o indivíduo com diabetes e complicações cardiovasculares. Nessa situação do indivíduo com diabetes e complicações cardiovasculares, quando eu vou progredir esse paciente com uma terapia dupla, eu vou associar metformina mais um análogo ou inibidor, um análogo ou um agonista de GLP-1 ou um inibidor de SGLT2. Se eu mantiver acima da meta prevista para esse paciente, eu vou para a terapia tripla com metformina, análogo de GLP-1 ou agonista de GLP-1, mais o inibidor de SGLT2. Tá? E se eu precisar da terapia quádrupla, eu vou manter a metformina, o inibidor de SGLT2, o análogo ou o agonista de GLP-1, posso associar um outro antidiabético oral ou uma terapia baseada em insulina. Tá? Então, eu mudo um pouquinho a visão como eu vou progredir a terapia desse paciente. Para pacientes com diabetes tipo 2, acima de 65 anos de idade, complicações cardiovasculares, houve liberação no SUS para o uso da medicação do inibidor de SGLT2. Então, no alto custo, essa medicação entrou o ano passado. Tá? No paciente com insuficiência cardíaca, a minha segunda escolha de terapia, então eu vou fazer esse paciente com metformina, se ele estiver fora do alvo, a minha escolha da segunda medicação que eu vou entrar necessariamente vai ser o inibidor de SGLT2, preferencialmente, não necessariamente, mas preferencialmente, e se eu precisar progredir esse paciente por uma terapia tripla, metformina, inibidor de SGLT2, um agonista ou análogo de GLP-1.
tá? Se por acaso esse paciente ficar acima do alvo, vou manter a metformina, o inibidor de SGLT2, o agonista ou o agonista do receptor, o análogo de GLP-1 e uma quarta medicação, tá? Ou insulina, ou terapia baseada em insulina, ok? E na doença renal diabética, o que a gente vai ver? Que paciente com diabetes tipo 2 e doença renal diabética, os indivíduos com taxa de filtração glomerular maior que 25 ml por minuto, por 1,73 metros quadrados, e albuminúria maior que 300 microgramas por grama de creatinina, o inibidor de SGLT2 é terapia, a segunda escolha vai ser com um inibidor de SGLT2, então a metformina e inibidor de SGLT2, tá? Isso, como eu mostrei para vocês, os estudos mostraram que houve com essa medicação uma diminuição da progressão da doença renal e uma diminuição de eventos cardiovasculares nesse perfil de paciente. Bom, estou terminando aqui, acho que minha última colocação é que a gente tem uma perspectiva futura bastante importante para o tratamento de diabetes tipo 2, com novas terapias, mas eu acho que na nossa lunetinha aqui no nosso foco, a gente nunca pode perder de foco o olhar para o paciente, tá? Olhando realmente qual o paciente nesse contexto da autogestão do diabetes, da capacidade de autogestão, né, das preferências em relação à medicação e do custo da terapia. Obrigada pela atenção e eu estou à disposição se houver alguma pergunta. Muito obrigada, excelente. Eu já estou cheio de dúvidas. Vou começar eu. Márcia, a primeira coisa que eu fiquei chocada é que o inibidor da SGLT2 tem no alto custo. Ele apareceu agora, viu, Luciana? Ele é novinho. E aí a gente pode preencher aquele formulário de alto custo normal, então. Sim. Na verdade, você tem que fazer a solicitação, aquela primeira solicitação, explicando o porquê, e aí você tem que comprovar que esse paciente, ele tem doença cardiovascular instalada e que ele vai se beneficiar com o uso da terapia. E é alguma específico, a DAPA? Não, eu acho que eles estão com a EMPA e com a DAPA. Na verdade, depende mais do custo que eles têm em termos de compra. Tá. Mas eu acho que se eu não me engano, ele estava tanto com a DAPA como com a IMPA. O problema da dapaglifosina, que depois desse estudo aí que teve aumento da amputação, ficou todo mundo com mais cuidado em relação ao uso dessa medicação, né? Ainda mais para paciente, se estou falando de paciente idoso, mas ela é uma medicação, sim, possível de uso. Tá? Eu acabo dando mais ela porque ela é mais barata, né? Sim. Do que as outras. Mas aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque realmente a gente já viu paciente jovem evoluir com ulceração e não é uma coisa muito assim agradável de tratar, não. E tem uma explicação? Baixo fluxo. Parece que diminui baixo fluxo. Parece que o paciente que já tem... porque quando você faz glicosúria, você acaba tendo uma diurese osmótica, você diminui um pouco o volume, né? Tanto é que é uma das causas que leva à melhora da ICC. Então, você diminui o volume circulante. E paciente com diabetes já de longa data, às vezes eles têm lesão de arterial em membros inferiores que não é sintomática. E aí você diminuindo o volume, você pode fazer uma diminuição de fluxo e esse paciente evolui com úlcera e isso é uma coisa muito agradável. E outra coisa que eu te perguntar, pessoas que têm clearance menor do que 25, não usa porque faz mal ou não usa porque não funciona? Não usa porque faz mal. Já não funciona e faz mal. 25 é o paciente limite. Então, esse paciente, se você fizer uma medicação e esse paciente, sei lá, ele desidratar, ele tiver algum efeito colateral da medicação, é um paciente de maior risco. Então, pra gente, paciente com taxa de filtração glomerular abaixo de 30, é um paciente que você tem que ter um olhar muito crítico em termos de associação de medicação, tá? Abaixo de 30, eu preferencialmente prefiro insulina.
E mais uma perguntinha. Pode associar dois incretinomiméticos? Não. Então, assim, é classe terapêutica. Então, por exemplo, se eu for associar for escolher para o meu paciente um análogo ou um agonista de GLP-1, e ele tiver com inibidor do DPP4, eu tiro o inibidor da DPP4. Não faz muita lógica dar um inibidor da DPP4 com um análogo ou um agonista de GLP-1. E por que o SUS, última pergunta, por que o SUS não pegou esses remédios ainda? Porque são caros. Porque é recente, só pelo custo, então, né? É. E aí a gente tem assim, né, Lu? A nossa população hoje, saiu o Vigitel de 2021, a gente tem 9% da população do Brasil que tem diabetes. A grande maioria desses 9% são diabetes tipo 2 tratados pelo Sistema Único de Saúde. E a hora que eu tenho complicação cardiovascular, complicação renal, eu preciso de diálise, é para o SUS que eles vão. Então, se você falar assim, mas é ilógico, porque se o governo investir mais em medicação e proteger rim, proteger coração, esses pacientes vão ter menos eventos cardiovasculares, menos eventos renais, e eu vou ter uma economia no final das contas. Mas, infelizmente, a gente não tem essa perspectiva, não, em termos de governo. Márcia, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar, foi excelente, eu pelo menos aproveitei bastante. E eu gostaria de te perguntar se tem algum estudo que compara os inibidores do cotransportador sódio-glicose. Teve algum estudo que comparou essas 3 drogas da mesma classe ou não? Para a gente saber se tem alguma que é melhor? Então, tem estudos separados, juntos foi o último que eu mostrei ali, o de vida real, que foi o CVD real, que usou tanto DAPA quanto empaglifosina a DAPA, a EMPA e a cana, e eles foram semelhantes em si, em termos de redução de glicada e desfechos cardiovasculares, tá? A dapaglifosina só teve aquele probleminha que eu mostrei, que foi maior risco de amputação de membros inferiores. Mas eles são similares. Alguém tem mais alguma dúvida? Senão eu tenho. Vou fazer mais uma. Os análogos da GLP-1, aquele oral, pessoal, já chegou no Brasil? Já está sendo liberado, você consegue comprar. Eu sinceramente, assim, ele não é uma medicação assim, que eu vou falar para vocês. Os análogos de GLP-1, o custo mensal deles varia entre 300 e 500 e alguma coisa, R$600, tá? O custo mensal dos análogos. Assim, é caro? Dá para pagar? Dá. Aí depende o quanto você tem de acesso, o quanto você tem de benefício. Então, por exemplo, um paciente com diabetes tipo 2, usando análogo, é bom, ele vai perder peso, eu vou diminuir resistência, eu vou ter um paciente com maior adesão, mas é uma terapia injetável. Quando esses medicamentos saíram, a gente pensou que ninguém fosse usar, porque, meu Deus, é que nem insulina, e todo mundo tem um trauma de insulina, que ninguém quer fazer insulina, porque é insulina, e no fim das contas, o problema é a insulina, o nome insulina, porque as medicações injetáveis foram super bem usadas, então, pelos pacientes sem nenhum problema de ser uma medicação injetável. Alguns pacientes ainda têm problema. Quando você fala assim, vamos usar a medicação injetável, eles ficam reticentes. Mas são medicações que dá para ser usadas muito bem. Essa medicação semaglutida oral, os estudos mostram que ela é efetiva, tá? Em termos de redução de peso, controle de diabetes, mas são estudos recentes ainda, não tem estudo de vida real e de longo prazo, mas parece que é efetiva. Você tem visto muita, eu tenho dado, e tem paciente que fica muito, muito obstipado. Faz tipo uma suboclusão intestinal, sabe? Você tem visto? Eu vejo o contrário, Lu. Eu vejo paciente ter diarreia com análogo de GLP-1. Muita diarreia. Que bom. E aquele medo dos ratinhos lá, do câncer? Isso já foi, isso já não tem mais.
No começo se pensou que sim, pudesse ter, e aí até logo depois que saiu os análogos de GLP-1, teve um estudo grande que avaliou pacientes que fizeram análise de pâncreas de pacientes que tinham morrido e viram aqueles que estavam tomando análogos de GLP-1 e ver com a história que aumentava o risco de câncer de pâncreas e parará, parará. Bom, um estudo grande com mais de 28 mil pacientes que iniciaram terapia com diabetes, foi igual. Quem tinha diabetes e usou análogo de GLP-1 e quem tinha diabetes e usou qualquer outra medicação. E aí tem uma coisa que é meio já conhecida, que diabetes tem maior risco de pancreatite, maior risco de câncer de pâncreas. Então, ficou como sendo próprio do diabetes e não da medicação. Tá? Em termos de câncer de tireoide, isso ficou para os ratinhos, porque os ratinhos têm receptor nas células da tireoide que responde ao GLP-1. O humano não tem, então a gente acabou, isso não foi visto, câncer de tireoide em humanos, não. E pode usar para paciente com clearance menor que 30? Análogo de GLP-1, o análogo em si, não é recomendado. Não é. Se você for ler em bula, ele diz que ok, até 30. Abaixo de 30 não tem um estudo direcionado para essa população. Abaixo de 30 é só... eu tenho dado o Traienta, né, a liraglutida, e depois a insulina. O Traienta tem estudo de população específica. Então, o Traienta tem um estudo feito com população com doença renal crônica, né, e que usaram a medicação que não teve problema, nem para doença renal crônica, nem para doença hepática, tá, para hepatite crônica, com lesão já não teve nenhum problema, então dá para, já avançado, dá para usar, porque tem população específica. O resto diz assim, na bula está escrito que pode usar. Eu fico meio coisa, porque paciente com clínica abaixo de 30 é aquele paciente que você está meio no limite. E aí é paciente que já começa a perder massa muscular, que já começa a ter um emagrecimento, porque já não começa a comer muito bem, porque já começa a ficar mais urêmico. Então, ele vai num perfil muito limite por coisa. É um paciente que está estável, está bem, está acima do peso, você quer tentar? Eu acho que até é possível, mas muito individualizado. Pessoal que está em online, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Não. Tá bom, então. Eu tiraria mais 50, mas depois eu tiver. A gente conversa. A gente toma um café junto, Lu. Tá bom. Muitíssimo obrigada, Márcia. Imagina, foi um prazer, foi um prazer. Muito legal. Obrigada, gente. Bom dia para vocês, bom trabalho.